Mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para 11 agiota, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço eu entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso. Levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, Ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando. E daqui a pouco, você dá a volta o quê? Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar. Acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí 40 mil reais, cobriu tudo. Eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, venha participar na maior palestra de prosperidade do mundo. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Em toda a Universal, segunda-feira, nós temos essa reunião de prosperidade com Deus. Essas palestras com orientações tiradas da palavra para te ajudar. Você que me assiste agora e você diz assim, olha, eu estou endividado. Eu estou passando por uma situação que eu perdi o controle, pastor Juliano. Eu não sei o que eu faço. Eu ganho e eu não vejo para onde vai o meu dinheiro. Eu gasto muito mais do que eu ganho. E não é porque eu quero, é porque eu perdi o controle da situação. Se eu não comprar comida, se eu não... Eu vivo assim. Vou falar para o senhor a minha história.
Eu vivo no cartão de crédito. Eu vivo no especial do banco. Eu sou uma pessoa que eu sou escrava dessa situação. Eu não posso nem pensar em ficar doente, eu não posso nem pensar em ficar doente. Não é viajar, não, é ficar doente. Se eu ficar doente, a minha vida vira uma bagunça, vira uma bola de neve. Eu já estou perdido e desorientado. O que você precisa fazer nesse exato momento? Você precisa parar e tomar uma decisão de buscar a Deus. Existem problemas na sua vida financeira que são problemas espirituais. Como é que você sabe que é um problema espiritual? Você não consegue se manter em emprego algum. Você não consegue sair das dívidas. Como é que pode? Você estava juntando um dinheiro, acontece de bater o carro e você gastar tudo que você tem. Cai alguém doente na sua casa, você gasta tudo com remédio. Como é que você sabe que um problema é espiritual? Você se envolve em situações que você, quando vê, quando você acorda, quando você percebe, você já está até o pescoço. Isso não é certo, isso não é correto. Então você vindo, nós vamos fazer uma oração forte. Você vai receber a nova aliança do pacto. Você vai obedecer a palavra de Deus. Você não vai ser guiado pelas suas emoções. Você vai chegar aqui, vai colocar a planta dos pés aqui e você vai passar a ter direção e força para resolver os problemas. Essa é a reunião de segunda-feira. Nós vamos orar por você, vamos dar uma palavra para a sua alma, para a sua vida. Vamos abençoar a sua vida financeira. Vamos orar pelos seus funcionários, pelos seus clientes, pela sua empresa. Abençoar a sua semana, seu mês. Essa é a reunião. E volta para a sua casa diferente. Você vai voltar para a sua casa com força para vencer a cada dificuldade e a cada problema. E a prova disso é essa história que eu vou colocar, que eu quero que você assista. Testemunho forte. Acompanhe e eu já volto. Seu nome? João. Como é que era a sua situação antes, João? Olha, eu cheguei na igreja em 2002. Tinha 16 anos, né? Meu pai, na época, empresário, tinha algumas dívidas, não estava conseguindo dormir. E aí, na madrugada, ele assistiu um programa da Igreja Universal. E aí, ele era muito religioso, mas abandonou a religião e veio para a Universal e nos trouxe. Eu fiquei na Universal, porque aí eu vou resumir todos esses anos, eu fiquei na Universal por 13 anos esquentando o banco. Literalmente, eu era morno na fé. Participava das campanhas, tinha uma visão muito pequena, não vivia uma vida ruim. Meu pai sempre foi trabalhador, nunca deixou nos faltar nada, mas a gente vivia uma vida, eu posso dizer, uma vida bem precária, bem de miséria. E aí, durante muitos anos eu ficava ali fazendo campanhas, recebia aquilo que eu almejava, só que eu almejava muito pouco. Então eu vivia ali esquentando o banco, era um verdadeiro religioso. Não cheguei na igreja não tive problemas com roubo, com vícios, com drogas, com nada disso. Eu era a verdadeira pessoa que você olhava e falava assim, nossa, pessoa bonitinha da igreja ali, tudo certinho, só que eu não prosperava. Porque a Bíblia mesmo diz, pior é você ser morno do que ser frio e o melhor é você ser quente. Eu era morno. Então, eu não agia a minha fé. Eu já namorava há 10 anos e a minha esposa falou, olha, precisamos casar, né? Até quando a gente vai ficar nessa situação? E aí eu falei, então vamos casar. Só que eu não me dava conta, eu não tinha noção do que era um casamento. E eu não tinha condições de sequer comprar uma aliança, quanto mais pagar um aluguel. Isso foi em 2015. Eu recebia R$600 por mês naquela época. E aí eu tomei um choque, eu falei, nossa, eu estou na igreja há tantos anos, eu vejo as pessoas prosperarem, eu vejo as pessoas evoluírem, o bispo sempre ensina a agir a fé de maneira inteligente, eu estou aqui no banco, esquentando o banco, a minha vida não evolui. E aí eu falei, agora eu vou casar, eu preciso tomar uma decisão. E aí, nos casamos em junho, o que veio em julho? Fogueira Santa. E nessa Fogueira Santa eu falei, eu não vou pedir nada, eu não quero nada. Eu só escrevi no envelope, no papelzinho, sabedoria. Eu só pedi para Deus sabedoria, porque eu estava cansado de pedir as coisas, recebia, mas com uma visão muito pequena. Eu falei, eu quero ter a sabedoria de Deus, porque se eu tiver essa sabedoria, eu tenho certeza que eu vou prosperar, a prosperidade vai ser consequência. E aí pedi prosperidade, me sacrifiquei ali. De julho até setembro, Deus no altar me deu 2 visões, por meio de um versículo que ele dizia o seguinte, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para vossos deleites. Eu pensei, eu estou pedindo as coisas para o meu prazer e não para honrar e glorificar a Deus.
Esse foi o primeiro. Aí passou mais um tempinho, Deus me deu outra visão. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ficha caiu. Aí a ficha caiu. Eu falei, nossa, eu estou buscando bens materiais, mas o que me falta não é bem material. Eu tinha uma vida até teoricamente confortável, porque em 6 meses eu consegui já ter um salário bom. Eu era professor de inglês, muito bem qualificado, já tinha um salário ali de 10 mil reais. Para quem saiu de 600 no início do ano, para no meio do ano já ter um salário de 10 mil reais, eu via que eu tinha muito potencial. O que estava faltando era despertar essa fé. E aí Deus me deu essa visão. E aí, exatamente num domingo, eu recebi o Espírito Santo. Eu entrei na igreja um e saí outro. Aí dali, a minha vida transformou. Porque nasceu um leão dentro de mim. Eu falei, agora eu sou capaz de conquistar tudo aquilo que eu sempre almejei e fazer da minha vida um testemunho, porque eu não queria que as pessoas passassem por aquilo que eu passei, ficar 13 anos ali adormecido na fé, e não é apenas por bens materiais, porque eu nem família eu tinha, eu não era casado, eu não tinha meus filhos, eu não tinha nada financeiramente, não sofria com vícios, mas eu vivia aquela vida morna, eu não queria que as pessoas passassem por aquilo, e aí Deus estava me usando exatamente para dar esse testemunho hoje. E aí o que aconteceu? Em 3 meses, Deus me deu uma visão. Eu estava viagem de fim de ano com a minha esposa, de férias da escola, e Deus falou, você vai ter seu próprio negócio. Chega de ficar trabalhando para as pessoas. E aí, eu abri um estúdio na minha casa. Começou com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, mas continuei ainda empregado na escola. E aí, durante o ano de 2017 inteirinho, eu trabalhando, mas eu falei, eu acho que Deus quer me dar algo mais. E aí, isso no interior de Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette. Deus abriu uma porta para mim em Jacareí, do lado de São José dos Campos, aqui em São Paulo. E aí eu falei, e agora, como que eu vou comunicar isso para minha esposa, que eu quero ir, quero abandonar tudo, teoricamente uma vida já estava confortável, mas Deus tinha muito mais para a gente. E a minha esposa falou, não, eu confio em você, eu tenho certeza que Deus nunca vai nos desamparar, assim como tudo que Ele nos deu até agora. Abandonamos tudo e viemos para São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. E aí montamos uma franquia, em dezembro de 2017. Durante 2018, é o que o senhor sempre fala, a gente passa por muitas dificuldades, não é um mar de rosas, né? E aí no ano de 2018, a nossa escola começou a crescer, milagrosamente, né? Deus fazendo a obra dele ali, operando, e no fim de 2018, eu falei, eu quero mais. E aí Deus abriu outra porta, compramos mais 3 franquias, e aí fomos para 4 franquias, aí logo veio a pandemia. Nossa escola começou a crescer ainda mais dentro da pandemia. E Deus me deu uma outra ideia. Vamos abrir agora uma escola digital. Já que as pessoas não estão podendo vir nas escolas presencialmente, vamos transformar isso em digital. E aí abrir a escola se tornou hoje o meu maior negócio. E aí Deus me deu condições de entrar no ramo imobiliário. E aí comecei a trabalhar com house flipping. O que é o house flipping? Você compra imóveis, né? Estão abaixo do valor, estão deteriorados, e você faz nele uma reforma, deixa ele novo e vende com uma margem de lucro. E aí eu comecei com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, no norte do Brasil, nordeste. Muitos imóveis eu nunca nem fui. Porque Deus foi me dando uma visão que eu falei, como que eu vou administrar isso tudo à distância, sem ter que ir lá? Porque eu já tenho as minhas escolas, o meu grupo de escolas foi crescendo, hoje eu tenho 12 escolas, vamos para 15 até o fim desse ano agora, e eu falei, eu não consigo me dedicar às escolas e aos imóveis tudo ao mesmo tempo, demanda muita viagem, são muitos funcionários, muitas coisas, mas Deus foi me dando direção, como Ele sempre deu, da mesma maneira como eu pedi. Isso aí acho que são alguns dos imóveis que eu fui adquirindo. Esse é um apartamento em Uberlândia, a gente tem vários apartamentos em São Paulo, isso é em Varginha, literalmente no Brasil todo. E aí Deus foi me confiando pessoas, foi me dando pessoas para trabalhar comigo, pessoas que eu podia acreditar. E eu também transformei a vida dessas pessoas. Muitas pessoas que entraram comigo para trabalhar na cobrança, às vezes, das minhas empresas, hoje vivem vida de luxo. Mas, muito além disso, o que eu mostro para elas é o quão gratificante é você servir a Deus. Então, elas ganham dinheiro comigo, mas eu mostro, olha, o dinheiro é passageiro. Isso aqui tudo acaba. O que fica é a maior riqueza que a gente tem. Então, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, isso aqui tudo é passageiro.
Então eu uso do meu testemunho para ganhar almas hoje, não apenas para ganhar dinheiro, porque o dinheiro ele é muito volátil, né? A gente tem, depois não tem mais, mas se você tiver o Espírito Santo, você tem eternidade dentro de si. Isso é tudo. Isso é tudo. Essa é a maior riqueza. Deus abençoe, graças a Deus. Você percebe nas palavras que tem como você vencer aí fora, nesse mundo, quando você tem um pacto com Deus, tem uma aliança com Deus. Quando você tem uma aliança com Deus, Ele te cobre, Ele te protege. Benditos são aqueles que te abençoar e malditos são aqueles que te amaldiçoar. A mesma promessa feita a Abraão estende-se à sua vida. Quando você tem a vida com Deus, que Abraão também tinha. Meu amigo e minha amiga, a cada dia que passa você percebe o aperto que está esse mundo, as injustiças, a maldade crescendo. Como você vai vencer aí fora se você não tiver a luz divina guiando seus passos, sua mente nos negócios? Você precisa prosperar? Você precisa crescer? Então, primeiro, você precisa de um pacto com Deus. E prosperidade é diferente de ganhar dinheiro. Prosperidade começa aqui na terra e termina no céu, você morando com Deus. Dinheiro é só dinheiro. Mais cedo ou mais tarde vai ser o nosso último dia aqui. E todo o dinheiro, todo o luxo, toda a glória vai ficar. Se volte para Ele e nem espera chegar segunda-feira. Hoje, quarta-feira, nós vamos ter uma santa ceia. Hoje, quarta-feira, é dia de cuidar da sua salvação, da sua comunhão com Deus. É dia de você, se preocupar com a vida eterna. Hoje, em toda a Universal, nós teremos a santa ceia. Eu quero colocar agora a história da dona Zuleide, um depoimento que eu peguei aqui esses dias. Maravilhosa a história dessa catarinense de fé. Dona Zuleide, com o que a senhora trabalhava? Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me colocar novamente no trabalho. E aqui, como eu trabalhei em telemarketing, eu adquiri assim, uma experiência com vendas. Lógico que era por telefone, é outra situação. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis. E foi aonde realmente eu gostei, isso até hoje. E nunca perdi nenhuma reunião, assim, bem difícil. E nunca foi fácil desde o início, mas sempre na fé e persistindo, e dias bons, dias ruins, enfim. E o que eu aprendi mesmo aqui, que eu acho, além da obediência tal, é a revolta, porque foi onde eu morava de aluguel e chegou um momento assim que eu estava assim aguardando, vou esperar ter aí, sei lá, uns 200 mil, 300 mil para iniciar uma casa, fazer projeto e aquela coisa devagar. E chegou um dia que eu me revoltei. Eu tinha feito uma fogueira santa, ou seja, eu não tinha nada de dinheiro. E eu me revoltei e aí eu tomei uma decisão. Eu disse, falei para o meu marido, o ano que vem, nesse dia, daqui a um ano, nós estaremos morando na nossa casa. Eu já tinha um terreno, já estava arrumado, com um muro e tal. E aí a gente tomou essa decisão e eu não tinha dinheiro nem para fazer o projeto. E na decisão foi assim, foi muito, digamos, rápido, porque naquele domingo, onde as pessoas não gostam de trabalhar no domingo, eu estava no plantão. Aí chegou uma pessoa, só pegou meu cartão. No dia seguinte, ela me ligou e naquela semana eu fechei um negócio. E além da comissão, eu ganhava um iPhone, no caso. E eu pedi em dinheiro o valor do iPhone, para poder fazer o projeto da casa. E no ano seguinte, nós estávamos morando dentro da casa, mobiliada, equipada, e com móveis sob medida, tudo novo, tudo certo. Mas foi assim, aí que eu entro a questão da revolta. E não aceitar que seja mais um ano, né? A senhora não aceitou pagar aluguel. Não aceitei. Chegou assim, basta, chega, não quero mais isso. E sem dinheiro, daí a gente iniciou tudo. E cada fase da casa, ela ia desenvolvendo, e Deus ia abençoando, ia vendendo, e as coisas iam andando, e quando vi concluir sem fazer empréstimo,
sem pegar dinheiro emprestado, sem parar a obra. E isso também, óbvio, que durante o caminho eu fiz um propósito com Deus, né? Que se Deus me desse essas condições de não pegar empréstimo, não pegar dinheiro emprestado de ninguém, de familiar, e não parar a obra, eu tinha um valor lá que eu tinha feito um voto com Deus. E fiz. E deu tudo muito certo, e cumpri o voto, e deu tudo certo. Você nota, meu amigo e minha amiga, que quando Deus abençoa, tudo dá certo, né? A primeira coisa que eu faço aqui segunda-feira é colocar esse calendário aí que eu vou pedir para mostrar para o senhor, para a senhora, para você que está me assistindo. Como você quer terminar esse ano de 2024? Numa mesmice de vida? Todo endividado? Sem perspectiva? Sem sonhos? Sem objetivos? É só ficar em casa. Porque se você colocar a planta dos pés aqui, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai entrar dentro de você. E por pior que esteja a sua situação, você ouviu a palavra de Deus e obedeceu, aqui dentro você já se torna um gigante. Você se agiganta. A palavra de Deus te encoraja. Então a primeira coisa, você vai se preocupar em pagar quem você deve. Aquela negociação que está travada, que o mal está travando, já era para ter acontecido e não chega. A senhora disse assim, eu recebi a minha restituição do imposto de renda e eu estava ali no banco pedindo para a negociação da dívida. Eu vim aqui, determinei, aconteceu de eu conseguir pagar aquilo que eu estava devendo. Você nota que as oportunidades começam a acontecer, a visão se abre. Aí você passa a ver cada dia desse de 2024 diferente, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Eu quero que você chegue aqui no dia 31 de dezembro, na vigília da virada, e que você tenha na sua boca um testemunho. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas eu vi problemas sendo resolvidos. Eu cortei gasto de quem... Eu não sei nem porque eu gastei naquilo. Eu paguei quem eu estava devendo e também eu comecei a ter outra fonte de renda. É isso que Deus quer fazer, é te prosperar. Avenida Mauro Ramos, 1310 ou em uma Universal próxima da sua casa. Eu vou colocar uma mensagem agora e eu já volto daqui a pouquinho encerrando. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. E nós estamos vivendo esses dias aí muito abençoados. Por exemplo, hoje, quarta-feira, Santa Ceia, e é uma semana que nós estamos comemorando o aniversário de 10 anos do Templo de Salomão. A cada dia dessa semana será especial. Não falte. Escolha um dia e cada um deles com um propósito. Nós te aguardamos aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida.